Meus queridos irmãos, feliz 2015, com essa vibração de alegria que envolve nosso país no começo do ano, nós possamos envolver nossos irmãos franceses que exatamente nesse momento passam por uma grande comoção. Um país que representou para a humanidade os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, traiu historicamente esses mesmos ideais na efetivação da prática política no norte da África, na Tunísia, na Argélia, no Marrocos. Mas esse mesmo país que incendiou as capitais muçulmanas no norte da África gerou dentro de si a grande reflexão antropológica, capaz de criticar a ação autoritária do mundo ocidental. Foi na França, assim como também tinha sido no século XIX, que a vanguarda do pensamento mundial conseguiu olhar para si mesmo de forma crítica. E é hoje que, diante da grande plateia desencarnada francesa que nos observa, nós nos irmanamos com os nossos irmãos franceses, desejando que o coração desses nossos irmãos seja envolvido pela consolação. E orando também para que no seio do continente europeu, que durante tantas encarnações nos serviu de lar, os corações não se entreguem ao extremismo, para que a resposta ao fundamentalismo não se faça com um novo fundamentalismo, para que a bandeira da igualdade, que considera as diferenças, possa predominar nos corações de todos os homens nesse momento de dor internacional. Nós temos um histórico de séculos e séculos de injustiça. Não estou falando de injustiça aquela que se manifesta na causa e efeito, porque isso é justiça. Estou falando daquilo que o nosso livre-arbítrio constrói sobre os cenários que o Senhor nos entrega na terra, sobre as tradições religiosas e espirituais que nós recebemos. Então o tema da palestra é bastante adequado para esse momento. Venha a nós o teu reino de justiça. Venha o reino de fraternidade, o reino de pluralidade, o reino em que todos os homens se dirijam a Deus, não como um pai de exclusividade, mas como um pai justo. E como dizia a mensagem do começo da reunião, que consigamos entender a vontade de Deus, inclusive nas manifestações que nos são dolorosas. Que consigamos perdoar no momento da agressão, porque somente assim nós venceremos o medo. Não devemos temer aqueles que podem prejudicar o nosso corpo perecível. Devemos temer aqueles que podem desviar a nossa alma. Então esse momento é um momento de testemunho. Esse momento da humanidade, num recrudescimento dos fundamentalismos, que a palavra fundamentalismo ela surgiu no sul dos Estados Unidos, para designar determinados grupos religiosos cristãos que se entregavam à leitura literal de alguns textos da nossa tradição judaico-cristã ocidental. Nós sabemos que essa leitura é bastante limitada, porque durante 2000 anos nós afastamos os judeus, que eram os produtores do texto da Torá, aqueles que o receberam, aqueles que o filtraram na terra, e as suas tradições culturais da interpretação daquilo que nós líamos. Então, ler a Torá ao pé da letra é desconsiderar, é preconceituar os seus receptores. Mas uma coisa que ocorreu historicamente, recorrentemente, é preconceito com o judeu. A tradição ocidental construiu uma clausura de interpretação greco-romana por cima de uma tradição judaica. E daí os diversos desvios. Mas como nenhuma escritura é de particular interpretação, coube ao Espiritismo, em meados do século XIX, nos apresentar a possibilidade de leitura que se abriria para o século XX, em espírito crítico, em critérios históricos, em critérios linguísticos, da tradição do testamento divino que veio até nós. Por isso o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Ele é uma chave que nos permite abrir
as velhas tradições da Torá, solidarizando-as com as tradições do Evangelho, fazendo com que os textos não se mostrem incoerentes e nos mostrando que há apenas uma lei, que há apenas um Deus. E agindo Deus, quem impedirá? A gente se lembra, nesse momento, em que as tradições judaicas se apresentam ao mundo, porque quando a gente pensa em intolerância, a gente deve lembrar que dentro do próprio seio da afirmação do monoteísmo na Terra, nós tivemos diversas disputas internas. Nós tivemos diversos cenários de intolerância. Mesmo nas primeiras tentativas, se a gente for ao Egito de Akhenaton, o autoritarismo, a imposição quase escravocrata da construção da nova capital, a separação entre a tradição do sionismo, com Shammai, e a tradição de Hillel, na sua abertura, que gera, então, como descendente um Gamaliel, que gerará, mesmo com todos os seus descaminhos, um Saulo, posteriormente Paulo. E é justamente o intolerante Saulo que será o homem do alinhavar, de a tradição de um Tiago, que era quase sionista, que representava os interesses do judaísmo, e aqueles que vinham com a sua boa vontade, como trabalhadores da última hora, os gregos, os romanos, que vinham para o seio daquela tradição judaica, que não estavam poluídos por toda a tradição de preconceito que se havia construído. É impressionante. Certa vez, eu sou uma pessoa um pouco fortinha, sempre fiz exercício físico, né? Então sempre acreditei assim que quando eu vou trocar pneu de carro, eu vou ser bem sucedido. Uma vez não foi assim. Uma vez por mês eu tenho uma tarefa em Cajazeiras. Às vezes, dado o aperto da hora, eu saio à noite. E nesse dia, o pneu furou. Estávamos então, Darticléia, uma amiga minha que está nos ouvindo, Nercília e eu, tentando à noite soltar o pneu. Aquelas máquinas apertam muito e não conseguia. E o lugar começava a ficar perigoso. E chegou um menino de uns 13 anos, pisou em cima e soltou o pneu. Eu estava mais de uma hora tentando soltar. A mente do princípio não está poluída dos movimentos condicionados, cristalizados. Então ela consegue acessar a verdade, que é o que há de mais simples. Todos os homens são iguais. Todos os homens são irmãos. O que há que se pensar não é que há muçulmanos matando cristãos, muçulmanos da nação islâmica, da minoria autoritária e fundamentalista que hoje assume a pecha de intolerância no cenário mundial, depois de tantos séculos de intolerância e injustiça com o islamismo. O que há que se pensar é que a criança palestina, a criança francesa, a criança alemã na boa e confortável casa em Berlim, a criança brasileira são filhas de Deus. A vida é um valor afirmado pelo Evangelho segundo o Espiritismo. E nisso o Evangelho corrobora toda a tradição iluminista que ele recebia. Tradição essa que comungava das luzes espirituais que Emmanuel nos diz, lá no livro A Caminho da Luz, que haviam visitado desde o final do século XVII e durante todo o século XVIII, aquela que era a Atenas do planeta, naquele momento. Paris, a França, o centro das humanidades, onde posteriormente viria Allan Kardec. Porque o cérebro da Terra estava na tradição anglo-saxã, mas era necessário que a interpretação evangélica fosse tocada de humanidade e de sentimento. Por isso é na tradição latina, anteriormente mal sucedida no Império Romano, e no que restou dos seus escombros, que a espiritualidade iria construir dentro de um discurso laico e, portanto, capaz de permear todas as tradições da humanidade, o discurso da igualdade. Certamente, esse discurso hoje é insuficiente. Se nós disséssemos hoje que homens e mulheres são iguais, nós estaríamos mentindo. Nós fomos além disso. Nós hoje pensamos em direitos morais e direitos éticos.
Sabemos que as mulheres devem ter mais direitos do que os homens em certos aspectos. Elas engravidam. Sabemos que a condição do homossexual é diferente da condição do heterossexual. Sabemos que a condição dos animais não humanos é condição diversa da nossa. Avançamos hoje contra o especismo, contra o sexismo. Essa é a tradição ocidental, nos seus méritos. Mas é uma tradição que guarda, não obstante os seus avanços, o passado de escravidão, de preconceito racial, de imposições variadas. A riqueza que se fez sob a exploração e a pobreza de muitos. As muitas crianças assassinadas, as muitas famílias separadas, as muitas imposições religiosas. Então, não obstante parte do Ocidente represente o desejo da espiritualidade de trazer a vanguarda do bem, isso também ocorre em parte do Oriente. Tanto no Ocidente quanto no Oriente, nós temos que enfrentar os ecos do passado. Eu vou dar um exemplo para o meu pensamento. Imaginemos que quando nós olhamos para o céu, e isso é verdade, nós enxergamos estrelas que não existem mais. Sabiam disso? Porque a luz viaja no universo com certa velocidade. E quando ela chega até nós, às vezes aquela imagem chega, é tão distante, aquela estrela já explodiu. Ela já passou pelo processo de renovação. Então, não obstante a humanidade esteja progredindo, não obstante nós tenhamos diversos avanços, guardamos ainda a necessidade de reajuste como força inercial das ações praticadas no passado. Temos dentro de nós o homem novo, mas temos o homem velho. Temos os avanços da legislação penal. O desejo de ressocialização, o desejo de permitir que os presos tenham contato com as suas famílias no indulto de Natal, o desejo de que a menoridade seja considerada, mas simultaneamente uma sociedade que não se adapta a esses tão avançados ideais, porque os homens que aqui vivem ainda não são homens que se adaptem a esses avanços legislativos. Mas há que haver utopias. As utopias nos conduzem. Elas representam o desejo de renovação em direção àquilo que os judeus chamavam de Olam Rabá, o mundo vindouro, e que nós espíritas chamamos de mundo de regeneração, que é um mundo de transição, de 1000 anos, preparando um mundo feliz. Um mundo em que os ideais de paz que foram inaugurados na Terra pelo cristianismo terão espaço de concretização efetiva. Qual o primeiro desses ideais? Se nós formos ao Livro dos Espíritos, capítulo 9, da Lei de Igualdade, a pessoa logo se pergunta assim, será que essa ideia do direito básico, a noção básica jurídica, fazer aos outros exatamente o que eu desejaria que os outros me fizessem? Essa é a base universal da justiça. Essa é a base universal da compreensão cristã. Vocês vão me dizer, mas o Lao Tzu dizia isso. Mas lá na Pérsia Antiga, no zoroastrismo, os parses tinham esse tipo de compreensão. Mas o Confúcio diz isso, porque são embaixadores de Jesus na Terra. Nós pegarmos o livro Sementeira de Luz, nós vamos lá naquele capítulo em que o Arthur Joviano compara o Evangelho a um grande edifício, em volta dele um átrio. E esse átrio representaria a Torá. E logo em volta dele, vários continentes representando as experiências dos profetas. Ora, as várias experiências reencarnatórias em culturas diversas. Como se houvesse um grande sol aqui do lado de fora e várias janelas. Uma delas é uma estrela, a outra é uma lua, a outra é uma meia-lua. A estrela representando o judaísmo, a lua o budismo, a lua inteira, a lua cheia. Por trás da nuvem passageira, vejo a lua cheia, minha imagem verdadeira. E logo à frente, o crescente islâmico. São esperanças de luz na Terra que representam o mesmo sol, não obstante traduzidas por janelas culturais diversas. Como dizia Teilhard de Chardin, o grande jesuíta, tudo que sobe unifica, e o Senhor vosso Deus é um, e Ele é o que é, e agindo Deus, ninguém impedirá.
e Deus age pela unificação. Isso também passará. Esse momento de transição é necessário para que as contradições cheguem ao seu grau máximo, destacando o bem. Justamente quando a moral parece se perder, as pessoas buscam aquilo que lhes garanta estabilidade. E há diversos falsos profetas. Quando o Estado Nacional Socialista ou nazista se afirmou durante a República de Weimar, na Alemanha, ele parecia uma expressão de moralidade para o povo alemão. Ele parecia um caminho de discurso único, porque o que mais havia é pessoas perdidas. Mas ele era um falso profeta. E os seus frutos mostraram isso. Porque toda árvore se conhece pelos frutos. A nação islâmica é da mesma forma. A Al-Qaeda era da mesma forma. Para um grupo de pessoas perdidas, excluídas, seja economicamente, que hoje é uma coisa até não tão comum, mas excluídas de uma sociedade, de um padrão, de uma tradição. Aquilo representa para elas um discurso de segurança. Porque se a trombeta der som incerto, você vai seguir o quê? Esses são os falsos profetas. Esses são os mais fáceis de identificar. O falso profeta violento, aquele que conduz à intolerância, a gente naturalmente já o afasta, nós que temos uma tradição construída de tolerância, né? O problema é o falso profeta do consumo. Ele te leva a pensar que você é uma pessoa plenamente ativa no bem. Você vive, você cuida da sua família, você faz as coisas que um homem normal faz, mas você não vai ao sacrifício em benefício da humanidade. Você não vai em direção àqueles que realmente sofrem. Você não sofre em favor dos excluídos. Você não se expõe. E o amor tem que nos levar a nos expormos, sem militância, porque o trabalho maior é dentro de nós. A gente não pode condenar o terrorista e intolerante apenas porque existe dentro de nós grande dose de intolerância. A raiz da intolerância é a inaceitação da diferença. Quantas vezes eu não aceitei a diferença? Por que às vezes eu brigo com um filho? Porque ele é diferente de mim. Por que às vezes eu não tolero o homossexual? Porque ele é diferente de mim. Você já pensou na possibilidade de pensar o universo sem hierarquizá-lo? O universo que eu estou dizendo é o universo dos seres humanos. Pensar a diferença sem pensar que nessa diferença nós somos superiores. Pensarmos o Oriente como uma construção cultural do Ocidente. Não existe Oriente. Existem seres humanos. Tão humanos quanto quaisquer de nós. A experiência cultural reencarnatória é simplesmente uma roupa que se veste. É necessário ir além. É necessário enfrentar a intolerância com profundo amor, na doutrina da não violência, na doutrina do Ahimsa. É por isso que na tradição espiritual do século XX, eu acredito que o Mahatma Gandhi e o Nelson Mandela, cada um no seu papel, no seu país, tiveram um papel essencial. Eles não foram líderes religiosos, pensando líderes religiosos de uma tradição específica, mas eles tiveram a tradição de pensar, eles conseguiram construir uma ação de pensar, formas de convivência em ambientes de profunda intolerância. E foi exatamente isso que Jesus fez. Quando a gente acompanha a tradição dos evangelhos, pouco antes de ir a Jerusalém, para os momentos finais da sua existência na terra, Jesus foi a Samaria, porque na Torá o número 12 representa união e o número 10 representa rebelião. E as tribos de Benjamim e Judá estavam afastadas das 10 tribos de Samaria. Esse diálogo que ele tem com uma mulher no poço, às portas da cidade de Siquém, o Sicar, ele está falando da Samaria. Se você vai ao livro do profeta Oséias, ele fala de 2 esposas que se prostituíram. Não tem nada a ver com sexualidade. Tem a ver com desunião,
rebelião. Porque o centro da nossa gravitação, diz o apóstolo Paulo, lá no livro 4 do Livro dos Espíritos, deve ser a unidade divina. A unidade não se fará com o princípio cujo rei é religioso. Luís XIV pensava que era. Todo mundo vai ser católico, isso é unidade. Aí eu mato todos os pais, os judeus, pego os filhos pequenos, levo para os padres educarem para que eles se tornem católicos. Isso resolveu o problema? Eu tenho um grupo de desencarnados com ódio, inclusive do cristianismo. Eu vou retomar a Península Ibérica, nos mostra o Divaldo Pereira Franco, numa sequência de obras do Manuel Filomeno Miranda, ele nos mostra a reconquista da Península Ibérica e os diversos ódios ali construídos. Ora, meus irmãos, eu estou falando de uma coisa distante? Eu estou falando da nossa tradição e descendência. Nós estamos no Nordeste interior, lugar de descendência marrana. Para cá vieram inúmeros deserdados, pessoas cujos pais e as mães haviam sido torturadas, cujos filhos haviam sido mortos na sua frente. Tradição judaica. Porque a árvore do Evangelho foi transposta. Hoje o Cruzeiro do Sul se enxerga no Brasil. Coração do mundo, a pátria do Evangelho. Coração para sentir, para ensinar o mundo a sentir, para ensinar o mundo a conviver, para ensinar o mundo a tolerar. Essa é a missão do Brasil. Depois as outras coisas virão. Se isso não se fizer, nós não estamos cumprindo a nossa missão. Mas isso se fará, porque isso é plano divino. E agindo Deus, ninguém impedirá. Se nós formos ao capítulo 11 do Livro dos Espíritos, nós temos da lei de justiça, amor e caridade. Então os espíritos, no meio daquela tradição do século XIX, afirmam que a vida é o maior de todos os valores. Ora, a vida na Terra é algo que se pode expor heroicamente por um ideal, certamente. Mas esse ideal não deve ser um ideal egoísta, não deve ser um ideal exclusivista, porque a vida é o maior bem a ser respeitado em todos os seres. Daí se decorre que nenhuma tradição efetivamente cristã pode ser favorável à pena de morte. Que nenhuma tradição efetivamente cristã, ainda que a pessoa seja absolutamente materialista, se pairar a mínima dúvida a partir das pesquisas que se tem desenvolvido, de que pré-exista vida antes da concepção, por uma questão de bioética, essa pessoa já será contra o aborto. Não é possível coadunar a pena de morte, a intolerância, a vingança, com um mestre que foi observado pelos seus discípulos, e cada um deles tinha horizontes diferentes dentro do seu coração. Porque os anos que Jesus passou com seus discípulos, por incrível que pareça, porque ele também passou com todos nós, 2000 anos, em reencarnações sucessivas, a partir da sua tradição, dos seus evangelhos, foram insuficientes para eles entenderem que não deveriam revidar. Para eles entenderem a lição daquele momento da prisão no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, que ele pede que eles se armem, e Pedro tentava juntar as espadas. Mas ele estava falando daquele escudo ao qual Paulo posteriormente se referirá, aquela armadura do coração, aquilo que nós lemos logo no começo da reunião, sobre não temer o mal. Então, na hora que Pedro corta a orelha do servo Malco, Jesus coloca no lugar, pronunciando a frase: aquele que fizer perecer pela espada perecerá. Ou a frase da Torá: violência gera violência. Ou como nos diz Emmanuel, se procurarmos combater com violência extremada, somente aumentaremos os males em torno de nós. Porque o Espiritismo nos ensina uma coisa essencial, que muda totalmente o quadro. Muda totalmente o quadro. Se você assassinasse um assassino e ele fosse para o inferno, a coisa seria diferente. O Paulo faz uma reflexão no Livro dos Espíritos sobre isso. Ele vai nos dizer, é talvez das reflexões jurídicas mais importantes da história do planeta. Como poderia a justiça da Terra não condena um mal limitado com uma pena ilimitada? Como poderia então Deus
condenaram o mal com a pena eterna, e alguns desses males, inclusive, são males que poderiam ser relativizados de acordo com a cultura, de acordo com o tempo. Porque nos diz o livro dos Espíritos que há crimes que nós consideramos na Terra que, frente aos olhos da espiritualidade, são meros deslizes. E há uma série de erros realmente grandes que na Terra não estão nos nossos códigos. Então tem uma mensagem do Emmanuel, fantástica, que ele vai nos interpretar, está aqui no Caminho, Verdade e Vida, nas páginas 231, 232, para não variar a página, a gente podia ir ao capítulo 108, denominado Reencarnação. E começa com a citação de Mateus. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Jesus, Mateus capítulo 18, versículo 8. Ora, eu li o livro 4 do Livro dos Espíritos, e ali o Paulo começa a mensagem assim: gravitar, já foram lá para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para tal, três coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Não é assim? Justiça, Moisés; o amor, a mensagem de Jesus; e a ciência com Allan Kardec. Então, gravitar para a unidade divina, que tem gente que está gravitando em outra direção. Você está gravitando em outra direção, necessariamente vem uma coisa chamada dor. Ele vai dizer o seguinte: não é toda a dor do mundo, é uma certa soma de dores, porque você está feio, que o argumento é esse, para te desgostar da sua fealdade, te mostrar que você está feio. É aquela velha história, se eu não me engano é dos irmãos Grimm, o rei está nu, e só a criança é capaz de dizer. Então o sofrimento é uma certa soma de dores, não é sadismo, para te mostrar que você está numa gravitação errada. Então a divindade não usa uma quantidadezinha mais de sofrimento do que aquilo necessário. E como é que está falando aqui? Seres lançados no fogo eterno, ou em outros lugares da Geena. Olha essa mensagem do Emmanuel. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Se a sua mão é motivo de escândalo, arranca. Outra passagem de Jesus: é eunucos que os homens os fizeram, e é eunucos que Deus assim os fez. Né? Quanto à imagem do fogo eterno, olha que legal, não sei se vocês já tinham visto isso aqui. Isso foi depois da prece, abri o livro e veio. Quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque enquanto não se dispuser a criatura a viver com Cristo, será impelida a fazê-lo através de 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como fogo material que existirá na terra, enquanto o seu concurso perdurar no tempo com utilidade indispensável à vida física. Ora, vocês sabiam que a gente está aqui num dos lugares com a camada de crosta terrestre mais estreita? Significa que se a gente tivesse uma máquina que furasse, aquelas de filme, desenho animado, a gente chegava no magma rapidinho. É o fogo. Né? Ele é onipresente no planeta e ele representa a renovação. E representa a purificação. Ele é usado, então, para a vida do planeta, ele representa a eternidade, não é? Porque, frente à relatividade do tempo da nossa permanência no planeta, vamos pensar um exemplo aqui. Quem sabe o tempo de duração de uma seca? A gente suspeita. Se a gente tivesse 50 mil anos de convivência com a região de semiárido, interior do Nordeste, nós saberíamos ao certo as razões, né? Nós sabemos parte, mas nós não sabemos tudo. Os índios sabiam mais do que nós. Há camponeses que sabem mais do que os homens cultos. Mas os homens cultos estão reunindo tudo para saber. Não é? Então, o nosso tempo de vida na Terra ele é pequeno frente ao tempo dos elementos. Vamos lembrar dos chineses, do Bagua? A madeira, o metal, a água, o fogo. Ou então vamos aos gregos: água, terra, fogo e ar. Eles se interrelacionam, eles se purificam,
Antes ainda do Demócrito de se conhecer a noção de átomo, e depois se esclarecê-la no século XX, a noção do fogo purificador, transformador dos estados da matéria, ora transformador também aí como metáfora da nossa alma. O fogo eterno não representa um lugar de purificação, mas o fogo que representa a justiça divina. E é por isso que aí, se a gente for um pouco à frente, vamos guardar esse capítulo 108 aqui, do livro Caminho, Verdade e Vida, mensagem reencarnação. Se a gente for ao Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver sobre as muitas moradas da casa do Pai, representando os estágios evolutivos dos planetas. Nós já fomos mundo primitivo. Pelo fogo purificador das experiências e pela misericórdia divina, passamos para mundo de expiação e provas. Aproxima-se o mundo de regeneração. O Olam Rabá. Certo mestre judaico, certo dia foi acordado por um discípulo que disse a ele: mestre, o Olam Rabá chegou. E ele pegou, colocou a cabeça assim, com aquela barba branca do lado de fora da tenda, e tinha um homem batendo num jumento. Ele disse: não, não chegou. Você está enganado. Porque o Olam Rabá é um mundo de justiça. Se a gente pegar a parábola do mordomo infiel, que eu acho fantástica, por isso eu sempre uso como exemplo. Nós somos chamados a refazer. Então você fez inimigos no tempo em que você estava nas cruzadas. No tempo em que você era bispo na Inquisição, você intolerou muçulmanos e judeus. E agora você convive com o Estado sionista intolerante, na condição de palestino. E agora você convive no mundo europeu tradicional em que você sempre viveu, mas enfrenta os reflexos da violência que você causou. Nós não teremos paz enquanto não trouxermos paz para os nossos irmãos. Como diz Jesus no livro Boa Nova para o Pedro: Simão, os laços de afeto são caminhos misteriosos que nos conduzem a Deus. Recebamos os nossos irmãos com carinho, como se construíssemos para eles uma sala iluminada das afeições. Que linguagem bonita, né? E se a gente for ao livro Jesus no Lar, é o próprio Jesus, a partir da psicografia maravilhosa do Francisco Cândido Xavier. Ante a assembleia familiar, o mestre tomou a palavra e falou persuasivo: enquanto o reino divino estiver às portas dos homens, a alma no mundo estará renovada. E quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. O mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ame. O vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior até a morte em rios de sangue, mas o que combater a iniquidade e a ignorância dentro de si mesmo, até a extinção do mal, nos círculos da própria natureza. Olha que legal. O que é a extinção do mal nos círculos da própria natureza? Um parafusinho na cabeça, né? Ide e pregai a toda a criação. Francisco de Assis, quando olhava um animal ser maltratado, era tomado de sentimento de indignação. Ele amava a todos os seres. Ide e pregai a todos os seres, porque todos eles não estão em evolução, eles aprendem conosco, mesmo quando eles estão na condição de servir. Porque o Senhor não nos pede para além do que a nossa condição permite. Histórica, social, nossa tradição. Isso já seria muito. Se for assim, é melhor ainda. Tem gente que vai além. Mas que dentro dessa jaula flexível, que é a tradição, nós consigamos ser mais fraternos, mais amorosos, exemplificar como cartas vivas do Evangelho o amor de Jesus. Esse é o desafio. O mais nobre não será o detentor do maior número de títulos que lhe conferem a transitória dominação em propriedades efêmeras na terra, mas aquele que acumular mais intensamente os créditos do amor e da gratidão nos corações das mães e das crianças, dos velhos e dos enfermos, dos homens leais e honestos, operosos e dignos, humildes e generosos, como foi José da Galileia, como foram todos os patriarcas do Evangelho. Homens que não tinham prioridade maior do que a sua comunidade, a sua família e o bem
da coletividade. E Jesus não dá denominação cultural nem religiosa. Não funda religião alguma. Não parte do Templo de Jerusalém. Não vai ao Império Romano, começa a tarefa num lago humilde, frente a pescadores analfabetos. Poucos discípulos, com exceção de Mateus e Levi, sabiam ler e escrever. Porque muito mais forte do que a presença do missionário nos dias de Jesus, para Paulo de Tarso, no livro Paulo e Estevão, é a força das suas palavras, acompanhadas da sua exemplificação. Meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Então estamos no momento de fazer a justiça nas nossas vidas, no mundo interno. Não será um movimento externo, não será um movimento pelas armas que gere maior violência, será um movimento coletivamente de corações, que separará na hora certa o joio do trigo. Mas, ora, é necessário que o joio conviva com o trigo, porque é o tempo do joio se transformar em trigo pelo exemplo. O Senhor tem grande tolerância. Esse é um momento de convivência, de aprendizado, para que transformemos o nosso coração. Então, é hora de exemplificar o perdão, a tolerância, a convivência. Né? É bem interessante como a gente convive com os momentos de agressão que nós sofremos. Né? Como nós respondemos a isso dentro de nós. Porque certamente, eu sei que nenhum de vocês, aí, se vocês fossem numa festa, alguém passasse a mão na namorada, certamente não responderia de forma violenta. Jesus já fez isso no coração da gente. Mas como a gente responderia? Como nós responderíamos a uma provocação efetiva? Como a gente aprende isso? Ora, vamos aos exemplos fartos nos evangelhos. Você não tem qualquer tipo de pusilanimidade na Lívia, no Simeão, do livro há 2000 anos. Eles, diante de uma situação de incivilidade, afirmam os valores da civilidade. Porque o que Jesus veio trazer à Terra, é por isso que eu estava dizendo do livro A Caminho da Luz, que a luz primeira de Jesus se expressou em Confúcio, em Lao Tzu, em Siddhartha Gautama, em Zoroastro, em Sócrates. Portanto, Jesus representa para a Terra a civilidade, o amor, o avanço. Nos filósofos do iluminismo, não quer dizer que os seus enviados sejam perfeitos. Eles são homens de espírito mais elevado do que as coletividades que eles vêm visitar. Eles não são Cristos. O Cristo é o Cristo. Está lá, São Luís diz lá na Revista Espírita. Mesmo encarnando, ele não peca. Compartilhando da humanidade, de todas as nossas humanidades, exceto do pecado. Porque ele já havia conquistado essa experiência. Já estava imune a essas coisas. Não esperemos, portanto, dos representantes religiosos a infalibilidade que nós não temos. Toda mensagem que não a do Cristo é refratada. E a própria transmissão da mensagem do Cristo é refratada. A mediunidade, por melhor que seja o mensageiro, é verossimilhante. Mas é a expressão daquilo, da misericórdia divina e daquilo que nós conseguimos captar com a nossa imperfeição. Portanto, há sempre um padrão de perfeição adequado a cada tempo da humanidade. A verdade é gradativa. Mas nenhum edifício mais alto foi construído na terra do que o Evangelho. Nem os sutras, nem o Corão. Porque parte da fonte do nosso governador espiritual. E Emmanuel diz uma coisa assim, né? O que Jesus pretende fazer da terra redimida? Não sabemos. Porque são defesos ao soldado o mínimo os planos do general. Vamos pensar então, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente for muito feliz, a gente não pode ser mundo físico. Já pensaram nisso? Isso é só um raciocínio, não é uma afirmação. Porque no mundo físico, a decomposição cadavérica é lenta. O período de encarnação é lento. As doenças e os sofrimentos imperam. Para que seja mundo feliz, nós devemos ocupar perispíritos ou corpos mais rarefeitos. A Terra tem que passar por uma transformação.
pelo fogo da transformação. E cada um de nós é eterno. A única coisa impossível é interromper a consciência. É a grande ilusão do suicida. Ele acha que vai interromper a consciência, mas a consciência não se interrompe. Mesmo adormecido, sua consciência está agindo. Mesmo em estado de esquizofrenia, hibernando ou não, sua consciência está ali. Né? O que pensa em você é o seu espírito. Se manifesta pelo perispírito, que projetou um corpo, que é expressão desse fogo purificador, necessário para a evolução da alma. Inclusive com os espinhos que ele tem na carne, com o reumatismo, com a psoríase, com o lúpus, com o problema de coração. Expressam as nossas emoções. E fora as nossas emoções atuais, que nós fizemos no corpo ao longo da vida, aquilo que nós trouxemos e os nossos anteparos, aquela mão que nós cortamos, que era motivo de escândalo, o olho que nós arrancamos, e expressa um período. Isso que é importante entender no corpo. O corpo expressa um período, e o corpo faz a justiça. Nós viemos com um determinado corpo para fazermos a justiça. As condições sociais que nós viemos expressam a justiça. Se a gente veio rico, a gente veio para distribuir. Se a gente veio pobre, a gente veio para fazer aquele talento render ao máximo e ser fiel no pouco e no muito. Se a gente recebeu seres sob o nosso cuidado, nós somos administradores. E no fim, não nos serão cobradas grandes obras, mas a nossa tarefa de construirmos o bem para os nossos semelhantes naquele pequeno espaço que o Senhor nos entregou. E a regra é essa: quando você bem administra no pouco, você ganha mais. Afetividade, recursos materiais, saúde física, são administrações do amor divino. Se nós entendermos por trás da doença esse amor, por trás do filho que desencarna esse amor, por trás do baque financeiro esse amor, é aquilo que a mensagem dizia logo ao princípio: nós entenderemos a justiça. E ao entendermos a justiça, deixaremos de nos revoltar contra ela. Meus irmãos, nesse momento do início do ano de 2015, quando a humanidade parece se contorcer com o enfrentamento entre luzes e trevas, é necessário que o nosso coração construa grande dose de fidelidade aos ideais cristãos que nos unem. Não nos pensemos nesse momento como espíritas, mas nos pensemos como irmãos. Procuremos conhecer individualmente o máximo possível sobre a religião dos nossos irmãos. A partir de agora, não estude o islamismo a partir de Osama Bin Laden, da nação islâmica, mas procure a personalidade de Bahá'u'lláh, procure a personalidade de Al-Rumi, de um Saad de Shiraz, do próprio Mohammed. A partir de então, nós vamos conseguir enxergar o bem e a boa intenção no mundo islâmico e procuremos também enxergar os vários desvios do mundo cristão, de forma que consigamos ter o equilíbrio de emoções e discernimento no nosso coração. E acima do julgamento, vamos amar. Que Jesus nos abençoe.